achar? Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa nos conduzir, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que isso possa, Senhor, nos ajudar esta manhã a entender a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, ao entendimento. Que essas palavras sejam cravadas no nosso coração, para que nós possamos andar neste mundo de trevas, Senhor, brilhando o Senhor Jesus Cristo. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 1, versículo do 1 ao 10. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nós, pecadores, para que pudemos nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregue algum outro evangelho, além do que vos pregamos, seja ele anátema. Como já vos dizemos, digo-vos agora, novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja anátema. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar a homens, não deveria ser servo de Cristo. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós estávamos falando sobre a palavra de Deus, né? Como nós temos que buscar a palavra, como crianças recém-nascidas, né? Que desejam o leite da sua mãe. Nós, da mesma forma, devemos buscar a palavra de Deus com essa mesma fome, essa mesma sede de uma criança recém-nascida. Uma criança que nasce, o que é que ela quer? Ela só quer o leite da mãe, né? Só este é o alimento que é necessário para o crescimento dela, até certo período, né? Então, ontem nós estudamos que Pedro diz o quê? Que nós devemos ter esse mesmo incentivo, buscar a palavra, desejar, ter fome, sede, né? Mas nós devemos abrir nossos olhos, porque o tempo que nós vivemos hoje, irmãos, há outros evangelhos, né? Há outras formas de expressar a palavra de Deus que não provém da palavra de Deus. Então nós devemos estar atentos a estas coisas, né? Se nós queremos a verdade, o que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, quando vem, irmãos, vem para nos libertar de quê? Do pecado, deste mundo de trevas, da intenção maligna que roda sobre este mundo, a qual quer afastar de Deus. Então, quando a palavra de Deus vem para abrir os nossos olhos, para a gente ver como é que está a minha vida, como é que eu estou procedendo aqui sendo um crente, ou até mesmo eu não conheço Jesus Cristo, eu quero conhecer. Então a palavra de Deus vem para nos despertar para uma vida com Deus, uma vida que vai expressar Jesus Cristo, né? E outra coisa, e nos levar para Deus, né? E nos tirar esse peso, o jugo do pecado que está sobre aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que não tem uma aliança com Ele. Então a palavra vem para libertar. Agora nós devemos abrir nossos olhos, porque há outros evangelhos sendo pregados. E esses evangelhos, irmãos, não levam ao Senhor Jesus Cristo. Esses evangelhos levam ao centro o homem, leva a vontade, os desejos do seu coração avivado, né? Leva para outra suposta igreja que não é a igreja de Cristo.
Então hoje, no mundo que vivemos, o período que estamos aí passando, devemos abrir nossos olhos e desejar a palavra de Deus, pura e clara. Só isso. Porque é pela palavra pura e clara que a fé começa a fervoar seu coração. Pelo ouvir da palavra. Que Paulo estava, a fé vem do ouvir e ouvir da palavra. Então, se eu vier trazer um outro evangelho que não é a palavra de Deus, vai ser anátema, não vai prestar, não vai resultar em nada, não vai acrescentar em sua vida em nada. Mas, como Paulo vem dizer aqui aos Gálatas, Paulo vem expressar aqui, irmãos, ele começa logo a carta expressando quem é ele. Ele vem logo dizendo, quem foi que me chamou, para que me chamou. Olha bem o que Paulo diz, identificação do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo já tem logo expressão que ele não é apóstolo por vontade de homens. Ele não foi ali ordenado apóstolo por outro homem. Não. Ele diz, por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Paulo está dizendo da onde ele recebeu o Evangelho. Do próprio Jesus Cristo. E nós vemos lá em Atos capítulo 9, o que acontece na vida daquele homem? Aquele homem estava longe de Deus, não queria nem saber de Deus. Mas aquele momento que ele vai ali para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e aquele encontro transforma aquele homem. E naquele encontro, o Senhor dá o Evangelho a ele. Dá tudo que ele tinha, o Senhor dá àquele homem. Então ele vem lá expressando, eu não sou apóstolo por homens, eu não fui chamado por homens, mas sim por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça seja a vós e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nós, por nosso pecado, para que pudéssemos nos livrar do presente mundo maligno, conforme a verdade de Deus, nosso Pai. A quem seja a glória para sempre, sempre e amém. E aqui, irmãos, Paulo diz, eu não vim por homens, o Senhor Jesus Cristo me chamou, o próprio Pai, através de Jesus Cristo, me chamou. E aqui, Paulo diz, Deus que ressuscitou Jesus Cristo, que deu toda a autoridade. Aqui Paulo quer dizer o quê? Que Jesus Cristo veio a este mundo por autoridade e mandato do próprio Deus. Então ele está justificando de quem foi que levantou Paulo. O próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus deu autoridade, o qual se deu por nosso pecado, para que pudéssemos nos livrar do presente mundo maligno. E ele diz, graças seja a vós da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui identifica qual é a autoridade dele. Da onde veio? Do próprio Deus através de Jesus Cristo. E o que é que estava acontecendo naquelas igrejas, naquele tempo? Que Paulo vem e escreve esta carta. O principal problema enfrentado pelas igrejas da região da Galácia, essa região ali abrangia Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Eram várias igrejas que tinha ali em um lugar. Mas essas igrejas estavam tendo problemas. E essas igrejas foram levantadas por Paulo. Paulo ia ali, levantava aquela igreja, saía, ficava um tempo, saía, ia para outra, levantava, ia para outra. Ele levantou aquelas igrejas. Mas essas igrejas começaram, irmãos, a deixar coisas entrar na igreja. É isso que acaba com a igreja, irmãos. Quando você vê aqueles problemas chegando e você vai deixando. As pessoas que não querem transformação, você vai deixando. E isso vai causando algo que vai minando a igreja.
Assim como aconteceu aqui em Gálatas, ó, Paulo se depara com um problema. O principal problema enfrentado pelas essas igrejas, qual era? Aí você vai ver, ó, em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, ó. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. Estava disseminando dentro das igrejas um outro evangelho. Que Paulo diz, ó, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Havia pessoas que estavam indo naquelas igrejas para perverter o que Paulo pregou, para mudar o sentido que Paulo pregou. O que acontecia? Quem eram esses homens? Por que eles faziam isso? Esses homens eram judaizantes, eram judeus que se converteram ao cristianismo. Mas esses homens não se converteram completamente. Eles não se deixaram ser convertidos por Cristo. Eles ainda andavam nas práticas judaicas do tempo deles ali. E eles pegavam isso e traziam para dentro da igreja. Ó, se você não se considerar, você não está salvo. Ó, se você não guardar os dias, você não está salvo. Se você não preservar as festas judaicas, você não está salvo. Então, eles vieram perturbar aqueles irmãos, a qual o apóstolo Paulo tinha levado a Cristo, só pela fé. Para que a gente possa ter encontro com Deus, irmãos, através de Cristo, é só fé, é só você crer. Não precisa fazer nada não. Jesus Cristo já fez tudo na cruz, Ele cumpriu tudo por nós, porque Ele sabia que nós não éramos capazes. Quando Ele morre, quando Ele está na cruz, Ele diz, ó, Pai, está consumado. Ali acabou tudo, irmãos. O Senhor completou tudo. Para que nós possamos estar em Cristo, só precisa você crer, ter fé em Jesus Cristo, só isso. Não precisa você fazer nada, lutar, batalhar, como muitos falam aí, ó, eu não estou salvo, eu tenho que correr atrás da minha salvação. Você é ineficaz para ter salvação. A salvação, o dom de Deus é graça, é algo imerecido que Deus te dá. Então não precisa você lutar, é só você ter fé em Cristo. Mas esses irmãos aqui dessas igrejas estavam sendo minados, ó. Você tem que se considerar, você tem que guardar os dias, você tem que guardar as festividades judaicas, senão você não é convertido. E ali iria perturbar a mente dos irmãos. Os irmãos estavam tudo andando certinho ali, crendo em Cristo, louvando o Senhor. Esses irmãos saíam dos seus lugares, iam lá naquelas igrejas para perturbar aqueles irmãos. Colocar como você tem que lutar para conseguir sua salvação. Aí você vai levar para o legalismo. Isso é legalismo, quando eu quero ter minha salvação através dos meus esforços. Não é de Jesus não, eu tenho que lutar para ser salvo. Não, irmãos, isso é legalismo. Nós vamos ver aqui, ó. Então, esses crentes judaizantes iam nas igrejas ali para perturbar os irmãos. E quem eram essas pessoas? Você vai ver ali, ó, em Atos capítulo 5, capítulo 15, versículo 1. Ó. E descendo certos homens da Judeia, ensinavam aos irmãos, dizendo: a menos que sejam circuncidados conforme o método de Moisés, não podereis ser salvo. Paulo já tinha lutado com aqueles irmãos, convertido aqueles irmãos em Cristo, mas esses judeus, supostos crentes, iam lá nas igrejas e diziam: ó, a menos que você cumpra a lei de Moisés, vocês não estão salvos. Eles perturbavam a mente dos irmãos, querendo desviar os irmãos, tirar os irmãos da graça de Deus. Aquilo que Deus deu de graça, deu aqueles homens de graça, esses irmãos, esses supostos crentes, iam lá perturbar, perverter a mente dos irmãos. Não, você tem que ser circuncidado, você tem que guardar os dias, você tem que guardar as festividades judaicas, você tem que voltar para a lei. Irmãos, quando eu quero se submeter a eu mesmo para ganhar a minha salvação, eu estou anulando a cruz de Cristo, irmãos.
Eu estou dizendo, ó, eu não creio no sacrifício de Cristo, mas eu creio sim no meu esforço, no que eu quero fazer. Eu tenho que lutar, eu tenho que ir no monte, eu tenho que fazer isso. Você está anulando a graça, aquilo que Deus te deu de graça. Você está rejeitando. Nós, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, agora só temos que continuar firmes na fé, buscando a Deus, sendo grato, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui hoje? É um culto de ação de graça. Nós estamos agradecendo a Deus pelo mês que passou, irmãos. Somos gratos a Ele. Não precisamos lutar, batalhar, dar sacrifício. Não, nosso sacrifício aqui é de louvor. Nosso sacrifício aqui é abrir o nosso coração para o Senhor. Senhor, a vida do meu coração, Senhor, seja o centro da minha vida. É fé, é só ter fé. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9 ao 11, olha o que Paulo diz, ó. Como já vos dizemos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja anátema, não preste. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar a homens, não deveria ser servo de Deus. Então, irmão, se você ama a Deus, você tem que agradar a Deus. Não é ensinamentos que hoje estão se lançando nas igrejas aí, ó. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para agradar a homens. Não, Paulo disse, ó, se eu quisesse agradar a homem, eu não ia ser servo de Deus. Então, o que é que nós temos que fazer hoje, no tempo que vivemos? Agradar a Deus, irmão, somente a Ele. É voltarmos à palavra, irmãos, a palavra de Deus. É vivermos esta palavra. É conduzir a nossa vida baseado na palavra de Deus. Não é os ensinamentos que hoje tem aí. Eu sei que tem pessoas de Deus, tem homens de Deus ainda está firmes aí. Mas a maioria, irmãos, são pessoas que já se desviaram de Deus. E ali, ó, levam pessoas também para se desviar, como com outros ensinamentos. Ó, há um aí, irmãos, ó, que dá um carnê para você pagar todo mês. E as pessoas ali pensando que está ganhando algo com Deus, está indo para o inferno, irmãos. Onde é que você pagar um carnê, você vai ter uma ligação com Deus? Diga aí. Se você não se arrepende dos seus pecados, se você não se lança na presença do Senhor, um carnê vai te levar para Deus? Aí, irmãos, ó, todo dia nós vemos aí, ó, as testemunhas de Jeová pelas portas, dizendo eles que estão falando do reino. Eles não creem em Jesus Cristo. Jesus disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles não creem em Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus Cristo é um anjo. Eles dizem que Jesus Cristo é uma criação de Deus. Eles não dizem que Jesus Cristo é o próprio Deus. Não, Ele é uma criação. E como você vai ser salvo através de uma criação? Você só é salvo através de Deus. Somente Deus. Eles chegaram ao ponto de mudar os versículos da Bíblia para não ter adoração a Jesus Cristo. Os versículos que falam que homens se prostraram e adoraram, eles cortaram, eles tiraram da Bíblia. Pesquise que você vai ver. Tiraram a adoração a Jesus Cristo porque eles não creem em Jesus Cristo. Como nós vamos ser salvos através desses ensinamentos? Então, se nós não abrirmos nossos olhos, irmãos, nós vamos se perder. Era isso que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Paulo foi lá, pregou Jesus Cristo e esse crucificado. E esses homens iam lá, ó, não, você tem que guardar os dias. Não, você tem que guardar as festas judaicas. Você tem que voltar para a lei, senão você não está salvo. E pervertia a mente desses homens. Aí Paulo disse, ó, eu sirvo o homem ou sirvo a Deus? O que vocês estão servindo? Se eu quiser servir a homem, eu não vou ser servo de Deus? Então nós devemos nos voltar, irmãos, na pura palavra. Convertidos a Cristo tinha de ser
circuncidado, caso contrário, não poderia ser salvo. Isso que esses judeus simpatizantes com o cristianismo iam lá naquelas igrejas falar, irmãos, isso leva ao legalismo. E hoje se vê muito nas igrejas isso. O legalismo, o que é legalismo? É você querer fazer algo para ganhar aquilo. É você dizer, ó Jesus, fica de lado, mas eu vou me esforçar aqui para ganhar minha salvação. Você está sendo legalista, você quer ganhar coisa por você, pelo seu mérito. Refere-se à ênfase exclusiva na obediência de leis e regras, como meio de obter a salvação ou agradar a Deus. É uma prática que pode levar a uma fé superficial e rejeição da graça de Deus. O que é que aqueles homens queriam? Obedecer a lei de Moisés. Você vai ser salvo se você obedecer. Eu anulo a graça de Deus. Então, o legalismo é uma fé superficial, que qualquer coisa pode abalar, e rejeito a graça de Deus. Irmãos, hoje, no tempo que vivemos, há muitas influências que vêm para minar a igreja, para destruir a igreja. E isso é algo trazido pelo próprio diabo, irmãos, para acabar com a sua fé, para lhe tirar a rocha que está debaixo dos seus pés. Então ele vem com influências mundanas para dentro da igreja. E uma delas, irmãos, é o secularismo, secularização. O que é isso? Secularização é o processo gradual de abandono dos preceitos culturais, sociais, morais e políticos, que se apoia na religiosidade. O secularismo envolve o surgimento de um novo modo de vida que não mais está estruturado em torno de uma visão formada em âmbitos ligados à religião. É uma nova prática que não precisa da religião, irmãos. Deus quer você. Você é o centro de Deus. Você não precisa fazer nada. Deus está se humilhando ali, querendo você. Que Deus sem você, Deus não é nada. Irmãos, nós devemos prestar atenção que esta prática tira, irmãos, a fé do caminho e coloca outras práticas. E isso está acontecendo dentro das igrejas. Isso está invadindo as igrejas. Nós não precisamos de Cristo, não. Você pode se achegar a Deus. E isso está tomando, irmãos, os irmãos e desviando os irmãos. E é algo que nós devemos abrir os nossos olhos, ficar atentos para que nós não venhamos se deparar com isso e achar bonito. Que deixa Deus de lado aí. Para quê? Nós não precisamos. Não. Você pode conseguir. É Deus que precisa de você. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Olha o que João diz, Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, se nós não estivermos completamente em Cristo, vamos achar tudo normal e vamos cair nessa prática. Não precisamos, para quê? Não, é Deus que precisa de você. Abre os olhos, irmãos. Outra prática que está invadindo as igrejas, no dia que nós vivemos, ou nesse tempo que vivemos, relativismo moral. O que é esse relativismo moral? É a ausência de definições sobre valores objetivos e universais,
é a negação de que existe uma verdade, né, para todos. O certo e o errado tornam-se conceitos vagos varia de pessoa para pessoa, de acordo com a sua cultura e criação. O certo ou errado é você que vai dizer se é certo, se é errado. Você não segue uma linha de pensamento. Onde é que está a verdade? É na palavra de Deus. Mas hoje o relativismo moral diz, a verdade não existe. É você que vai dizer o que é a verdade. Então, se aquele homem mata uma mulher ali, eu posso dizer que ele está errado? Não, ele está certo. Porque eu não tenho mais esse conceito do que é certo e errado. É tudo a mesma coisa. Se sua cultura diz que é certo matar aquela mulher, tudo bem. Não? Se o modo que você foi criado, a criação, pode dizer que aquilo é certo e errado, tudo bem. Então, este relativismo moral te leva a não entender o que é certo e errado. Você começa a achar tudo certo. Veja o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, irmãos, as pessoas estão fazendo coisas erradas na frente de todo mundo e todo mundo está achando certo. Não, aquela pessoa, coitado dela, ela não pode ser presa, porque ela está expressando o desejo dela, não pode. Você que está errado, está condenando aquela pessoa. Mas as pessoas não param para ver, irmãos, para julgar o que é certo e o que é errado. Acabou o conceito, cada dia mais está acabando. Hoje em dia, irmãos, olha para os jovens como estão, irmãos. Na época da gente, isso era certo o que está acontecendo hoje? Hoje você vai numa festa ali, as pessoas estão nuas na rua. E assim, todo mundo achando bonito, lindo, olha que bonito. No tempo da gente, isso era um escândalo. No tempo da gente, era um tempo ainda que tinha moral, bons costumes. Mas hoje não se vê mais moral, bom costume não, irmãos. Está tudo aí, seja como você queira. Você acha que é certo? Certo. Você acha que é errado? Errado. Não tem mais um conceito de desigualdade. Isto é certo, isto aqui é errado. Não. E olha que Isaías capítulo 5, versículo 20 ao 24 diz, o profeta Isaías: ai dos que acham mal, ai os que chamam o mal de bem, e ao bem chama de mal, que clamam, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de acordo com seu ponto de vista. Olha o que o profeta Isaías profetizou lá muito depois, muito antes de Cristo. Ai dos que chama mal de bem, e ao bem chama de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Olha o que a palavra de Deus diz: ai desses que acham errado certo, que coopera com isso, que não tem, irmãos, um divisor para dizer, errado. Lembra de João Batista? Por que cortaram a cabeça de João Batista? Foi porque o rei quis. João Batista, quando viu Herodes com a mulher do seu irmão, ele só larga a mulher do teu irmão. Larga. Aquele homem não concordou com o errado, não, irmãos. Aquele homem é um servo de Deus. Ele apontou o erro do rei. Aquilo ali, só o fato de você se direcionar ao rei sem autoridade, você poderia morrer na hora ali. Mas João Batista não temeu, não. Larga a mulher do teu irmão. Larga. Ele apontou o que é certo. E nós, irmãos, servos de Deus, devemos apontar o que é certo, mesmo o mundo contra a gente, irmãos. Mesmo que as pessoas se levantem contra a gente, nós, como servos de Deus, que retemos a verdade, nós devemos apontar o erro. Está errado.
Não podemos concordar com o erro, não, irmãos. Olha que Isaías diz: ai daquele que coloca o errado no certo, o certo no errado. Ai daquele. Então, irmãos, essas pessoas um dia vai estar diante de Deus e Deus vai cobrar tudo isso, irmãos. É algo que nós devemos abrir nossos olhos, irmãos. Se nós queremos que Deus se manifeste na igreja, devemos preservar o que é certo. Devemos segurar aquilo que agrada a Deus. Não podemos achar, deixa lá, está tudo bem. Não, estamos num século completamente diferente da época de Jesus Cristo. Hoje isso é normal. Não, irmãos, o pensamento do crente não é assim, não. Hostilidade ao cristianismo. Em algumas regiões, a igreja enfrenta crescente perseguição e hostilidade por parte do governo, grupos sociais e movimentos religiosos. Essa hostilidade pode se manifestar de forma sutil, como a discriminação e a marginalização, ou de forma mais aberta, com violência e perseguições. E isto é algo também que acontece dentro das igrejas, irmãos. Quando você quer servir a palavra de Deus, quando você quer honrar o que é certo, muitos irmãos que já estão desviados da palavra de Deus não aceitam a verdade, não aceitam a sua posição, né? Não aceita aquilo que você se propõe a fazer. E eles vêm de encontro a você, para que você recue. Mas nós que servimos ao Senhor, irmãos, devemos estar firmes. Olha o que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então devemos ter, irmãos, a consciência de que se você quer seguir a verdade, você vai ser perseguido. Os próprios irmãos irão te perseguir. Aqueles que não querem mais a verdade irão de encontro a você. Mas o que eu digo, não temas. Não temas, porque aquele que te chamou é fiel e justo para nos sustentar. Não temas. Faça como João Batista, ele não temeu. Ele podia ser morto ali naquela hora, mas ele não temeu. Ele abriu a boca e falou a verdade. Larga, você está errado. Larga, não é seu. Você se apoderou, você tomou algo que não é seu. Larga. Aquele homem tem uma autoridade dada dos céus, irmãos. Irmãos, o que é que adianta a gente servir aqui este mundo, ser submisso a este mundo e desagradar a Deus? O que é que adianta isso, irmãos? Irmãos, todos nós vamos estar diante do trono de Deus, irmãos. Ninguém vai escapar, não, irmãos. As pessoas pensam aí que vai se livrar. Vai? Todos nós vamos estar diante do trono de Deus e Deus vai requerer tudo. Toda a nossa vida, Deus vai requerer da gente. Então, irmãos, se tu limpou a sua vida, continua limpando, continua preservando, continua cultivando a verdade. Se tu ainda não conhece a verdade, larga o erro e garra na verdade e anda com ela, porque um dia Deus vai cobrar tudo de cada um de nós, irmão. Você vai estar diante de Deus, você sozinho, ninguém vai ser com você. Ninguém vai dizer, não, eu falo por ela. Ninguém. Deus vai chamar o teu nome e você vai estar diante de Deus e Deus vai requerer tudo. Tudo que você fez. Os seus filhos, o seu marido, a sua casa, a sua vida na igreja. Tudo será exposto e Deus vai requerer coisa por coisa. Então, irmãos, é momento de nós olharmos para Jesus Cristo e não desistir disso. Se você deu um passo a Cristo, não desista. Segure nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é momentos que a gente toma tanta cacetada, é momento que a gente passa tristeza, é momento que a gente às vezes não sabe o que tem que fazer, mas eu te garanto, o Senhor está contigo. No momento que você menos espera, Ele vem te dar o refrigério. No momento que você nem sabe ali o que fazer, Ele vem, é aquele momento, toma esse caminho aqui, é isso que você tem que fazer.
Ele é justo, irmãos, e fiel. Cabe cada um de nós crer, ter fé. Alerta do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 10. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregar algum outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja anátema. Pois persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar homens, eu não seria servo de Deus. Então Paulo chama a atenção àqueles irmãos, devido ao que estava acontecendo naquelas igrejas, e diz, porém ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, que está dizendo, se alguém chegar aqui com outro evangelho, até mesmo se nós se desviarmos, chegar aqui para pregar outro evangelho, ou até mesmo se descer um anjo do céu, o que Paulo diz, vos pregue algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja anátema. O que é esse anátema? Está ligado à ideia de separação, rejeição ou condenação de algo que é considerado inaceitável dentro de um sistema de crenças. Em muitos casos, isso refere-se à excomunhão de alguém que ensina ou segue doutrinas consideradas heréticas. Antigamente a gente via muito isso na Igreja Católica, onde se você não concordasse ali com o preceito da Igreja Católica, eles excomungavam você, te tirava dali, não presta mais, sai daqui. Esse conceito a gente via na Igreja Católica. Então Paulo diz assim, se você se deparar com outro que pregue outro evangelho, jogue fora. Não queira conta. Só se baseie no que foi ensinado. Paulo entrou naquelas igrejas e pregava Cristo e esse crucificado. Paulo mostrava o valor de Jesus Cristo para aqueles homens. Como aqueles homens ganharam a graça através de Jesus Cristo. Então, irmãos, só precisamos disso, irmãos. Nós estudamos aqui ontem, falando sobre isso, o leite sincero da palavra. E é isso que nós devemos nos basear. No leite puro da palavra de Deus, para que você possa ser nutrido, para que você tenha um crescimento espiritual. 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5, Paulo fala a Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redagues, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Paulo está dizendo, haverá um tempo que as pessoas vão deixar a palavra de Deus e vão querer, tá ouvindo história dentro da igreja. E estamos vivendo isso, irmãos. Se você for reparar bem, estamos vivendo isso. As pessoas deixam a palavra de lado, eu vou falar a minha experiência, eu vou falar a minha vida. Eu trouxe aqui uma história para vocês. E está deixando a palavra de lado, porque essas pessoas querem mestre que fale coisas boas para eles. Eles não querem que aponte o pecado, como João Batista apontou o pecado de Herodes, larga a mulher do teu irmão. Eles não querem, as pessoas não querem mais dizer, você está errado, abandona o pecado, lança sua vida em Cristo. Eles não querem, eles querem um evangelho que agrade, bota no colo, não, fique tranquilo, Deus é com você, e caminhando para as trevas. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus
possa nos conduzir a entender a verdade, irmão. Eu preguei aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo vai pregar o teu coração, em nome de Jesus.